Olá a todos e todas, me chamo Enéas Alexandrino, sou pastor evangélico já há 26 anos. Atualmente pastoreio a comunidade cristã Êxodo em BH. Grato por esse convite, essa possibilidade de estar compartilhando nesta conferência promovida pelo Reino em Pessoa, cujo tema nos reserva aí um lugar à mesa, que é também lugar de reconciliação e de conversas entre iguais. Bom, recebi a incumbência de trazer uma contribuição a partir do texto de Gênesis capítulo 19. É uma história muito conhecida. Eu não vou ler aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia do versos 1 ao 11. A narrativa em questão ela vem sendo aí instrumentalizada para terror de homens e mulheres cuja sexualidade não se enquadra na chamada normatividade heterossexual. E durante toda a minha infância e parte da minha adolescência, me lembro de ouvir sobre a história de Sodoma e Gomorra. Acho que não foi diferente com vocês também. Ouvia falar sobre o julgamento aterrorizante de Sodoma e Gomorra e por causa da sua reprovação divina em relação à conduta homossexual praticada em céu aberto nessa cidade. Bom, ouvia isto em programas radiofônicos na década de 90 que não tinha lá viés religioso, que os homossexuais normalmente quando expressavam abertamente a sua orientação sexual, eles diziam que o mundo estava se transformando em um tipo de Sodoma e Gomorra. E não demoraria para que Deus nos destruísse por isso. Posteriormente, no ambiente já religioso, já a partir de um período da minha adolescência, o crescimento da homossexualidade se tornaria um dos sinais do fim dos tempos. Isto era um discurso que se ouvia na verdade. Bom, durante o período da pandemia, ouvi a mesma coisa em um grupo de WhatsApp de amigos. Alguém reproduziu a mesma fala de que a liberdade de homens e mulheres homossexuais em expressar abertamente a sua sexualidade no Brasil era uma espécie de sinal do fim dos tempos, sendo que Deus havia destruído Sodoma e Gomorra por isso e que nós precisaríamos de alguém na política, no nosso governo, que moralizasse essa pouca vergonha que o Brasil estava se tornando. Bom, eu era o único pastor no grupo e tinha que me posicionar de alguma forma. Afinal, há 26 anos a Bíblia é um dos meus instrumentos de trabalho na pastoral. E, portanto, tinha um dever moral em falar alguma coisa no grupo a respeito daquilo que foi colocado. Bom, eu falei que a narrativa de Sodoma e Gomorra é uma história mal contada e comecei a explicar o porquê. Logo, constatei em minha explicação que a minha explicação chocou as pessoas presentes no grupo, que na sua maioria acreditava que o pecado e o motivo da destruição de Sodoma e Gomorra era a questão da homossexualidade praticada na cidade. Essa narrativa bíblica da destruição da cidade talvez seja um dos textos bíblicos que mais tenha contribuído em termos de discriminação para a orientação sexual a partir da apropriação equivocada que se faz do mesmo, sendo que a interpretação dada a Gênesis capítulo 19 seja o fator mais importante durante toda a história que veio corroborar com a condenação de práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Na Idade Média, por exemplo, era comum atribuir aos sodomitas a responsabilidade por tremores de terra, catástrofes naturais, epidemia ou fome. A história desse texto é literalmente uma história de terror para pessoas homossexuais. Por isso, julgo importante conversarmos sobre o ambiente de recepção desse texto, pois acredito que ele tem grande potencial para lançar luzes para nós. Por exemplo, o termo sodomia, ele não é um vocabulário bíblico, não pertence ao repertório bíblico. Ele foi utilizado para nomear o coito anal. O que eu estou dizendo é que o ambiente no qual o texto bíblico de Gênesis capítulo 19 vem sendo lido na história foi responsável por levar esse significado posteriormente para as traduções da Bíblia, como consta em algumas em português, em 1 Coríntios capítulo 6. Vamos observar que a invenção, por exemplo, da palavra sodomia atribui-se ao teólogo do século XI depois de Cristo, chamado Pedro Damião.
Anteriormente era usado o termo pecado de Sodoma, em referência à cidade, ou então sodomita, como referência aos habitantes dessa cidade de Sodoma, que praticavam pecados dessa cidade. Ora, o surgimento da palavra sodomia foi o resultado de um longo processo de tabus e preconceitos, até convertê-lo a um só pecado que poderia ser chamado de pecado de sodomia. Em determinado período da história da igreja, o vocábulo sodomia passou então a ser visto como sinônimo de práticas sexuais não conceptivas, podendo significar sexo anal, tanto entre pessoas do mesmo sexo, como entre pessoas do sexo diferente, ou também sexo em posições não normativas, considerado a posição normativa o que hoje nós apelidamos de papai e mamãe. Ora, a punição de crime de sodomia foi aplicada no Brasil até a nossa Constituição de 1824. Apesar de ter deixado de ser crime nessa data, a questão não parou por aí, como muito bem sabemos. Joselito, em seu artigo, chama atenção que ainda é possível encontrar na legislação de vários estados dos Estados Unidos da América a palavra sodomia, entendida como prática de sexo anal e, em alguns casos, também sexo oral. Segundo Joselito, a prática é proibida em 4 estados, apenas para a relação entre pessoas do mesmo sexo, enquanto é proibida em 9 estados, indiferente do sexo. Por isso, não devemos subestimar o efeito que o ambiente de recepção de um texto tem para moldá-lo, não apenas a partir de óculos de leitura que nos é ofertado, mas até mesmo intervindo textualmente na Bíblia através de suas traduções. Talvez podemos dizer aqui que nenhum outro texto do Antigo Testamento tenha sido tantas vezes citado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como este texto de Sodoma e Gomorra. Sendo assim, podemos dizer que o primeiro ambiente de recepção desse texto que precisamos ouvir é a própria Bíblia em sua história de formação. O que deve ser observado é que o relato da destruição de Sodoma e Gomorra e suas consequências, elas estão cheias de etiologias que explicam a terra em volta do Mar Morto. Afinal, o que seria então um relato etiológico? Ora, um relato etiológico não é, em sua natureza, uma explicação científica das coisas. Por isso, ele não é histórico no sentido moderno de algo que realmente ocorreu no passado, como nós estamos acostumados, mas uma espécie de história que presta conta, oferecendo explicações das condições, circunstâncias presentes, baseado em causas passadas. No mundo antigo, as etiologias serviam principalmente na ausência de um conhecimento histórico e arqueológico como o que nós possuímos. Por exemplo, Deus destrói a cidade de Sodoma e Gomorra, fazendo chover fogo do céu logo quando Ló escapou para uma cidade próxima chamada Zorá. Essa narrativa, ela explica o forte cheiro de enxofre e a alta concentração do mineral do Mar Morto, que cientificamente seria resultado da evaporação de água. A destruição também explica a aridez e a esterilidade da região que antes era considerado fértil. Se nós prestarmos atenção no fim da narrativa do capítulo 19, o fim da história do relato de Jó, juntamente com suas filhas, em fuga, ela vai finalizar com 2 etiologias, que explica a origem dos Moabitas e dos Amonitas, que são povos do outro lado do Mar Morto e tinha certa proximidade com Israel. Ora, esses seriam então os motivos etiológicos do texto. Pena que não temos aqui tempo hábil para considerar seus vários motivos, mas esses seriam um dos motivos do texto. O texto é muito rico em seu contexto maior. E ele inicia a partir de Gênesis capítulo 18, quando Abraão recebe em sua moradia 3 estrangeiros, que são considerados seres angelicais. E eles são muito bem acolhidos em uma hospitalidade completa que é ofertada pelo patriarca, que serviria ou vai servir no texto com comparação àquela acolhida que Ló dará para os mesmos hóspedes de Abraão, que seria seu sobrinho. Preste atenção.
Mesmo que nós não nos concentramos no capítulo 18, que pertence a esse contexto maior da narrativa, julgo importante estarmos atentos ao capítulo 18, especificamente a 2 versículos. Os versículos de número 20 e o versículo de número 21, pois nós vamos observar lá que o motivo do julgamento de Sodoma e Gomorra, como anunciado, foi decidido antes da visita dos seres angelicais a Ló e, portanto, anunciado primeiramente ao patriarca Abraão. Isso é muito importante, essa informação. A modo rigor, o motivo do julgamento, de acordo com Gênesis capítulo 18, versos 20 e 21, não foi por causa de homens querendo conhecer outros homens em uma experiência sexual, mas pelo grito, que em algumas traduções em português está como clamor, que se multiplicou e chegou diante de Deus, de acordo com os versículos. Como observado por São Jerônimo no período patrístico, a mesma expressão aparece no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2, para denunciar a violência desproporcional e as injustiças praticadas pelos ninivitas aos estrangeiros. Em ambos os contextos, prevalece um espírito xenofóbico, não apenas um ódio pelo estrangeiro e falta de hospitalidade, mas de uma violência desproporcional que era algo aterrorizante. Observe bem, em hebraico, a expressão grito, como aparece no capítulo 18, versos 20 e 21 de Gênesis, é um termo técnico que, segundo Milton Schwantes, é um grito por socorro impetrado por pessoas injustiçadas em suas reivindicações por justiça. Sendo assim, o motivo do julgamento anunciado a Sodoma e Gomorra não foi sexual, mas social. Este seria o motivo do ponto de vista moral ético. Mas, do ponto de vista sexual, o que nós temos na narrativa é apenas uma das facetas das injustiças perpetradas pelos sodomitas. Sendo que Sodoma e Gomorra deixaram de ser apenas cidades à margem do mar morto. Elas se tornaram um modelo simbólico de toda a perversidade que poderia ofender a moral, sobretudo o orgulho, a falta de hospitalidade e o esquecimento de Deus. Os grandes centros de poder eram e são até hoje lugares de horror contra mulheres e homens pobres, contra as pessoas do campus. E, de certa forma, o texto denuncia isto aqui também. De acordo com Gênesis capítulo 19, verso 4, todos os homens de Sodoma, incluindo os mais moços e os mais velhos, estiveram envolvidos naquela tentativa de abuso coletivo. Essas cidades de Sodoma e Gomorra, juntos, elas tipificam grande maldade, ações de completa desumanização. Sodoma é, pois, cidade exemplo do mal contra sua gente e contra visitantes. De qualquer maneira, julgo importante evocar aqui as primeiras interpretações das transgressões de Sodoma, que já aparecem no Antigo Testamento, como sendo o primeiro ambiente de recepção e reação desse texto. Observe bem, o profeta Amós é o primeiro profeta do profetismo clássico a mencionar o julgamento de Sodoma e Gomorra como exemplo de Israel, que neste período acumulou várias transgressões com dimensão social na política. Amós é um profeta do 8º século. Ele não mencionou a questão sexual e mesmo sexo entre pessoas do mesmo gênero como motivo do seu julgamento. Apenas ele disse que não havia arrependimento dos israelitas, apesar do julgamento eminente que foi pronunciado em seus oráculos. Ainda se nós observarmos, essa passagem Amós está no capítulo 4, verso 11. Mas também ainda no século 8º, no reino de Judá, Isaías, que viveu pouco depois de Amós, ele é o segundo profeta do período clássico a mencionar Sodoma e Gomorra nos seus oráculos. E ele faz isso por 3 vezes. Em 3 passagens aparece a menção que Isaías faz de Sodoma e Gomorra. Isaías capítulo de número 1, verso 9, depois capítulo 3, o verso 9 ao 11, e o capítulo 13, o verso 19. Observe bem, além de Sodoma e Gomorra ser exemplos de julgamento nesses oráculos do profeta Isaías, os pecados que são elencados por Isaías ao comparar Jerusalém com Sodoma e Gomorra são, primeiro,
falta de justiça, iniquidade, malfeitores e pervertidos, assim o profeta se refere a eles, maldosos, ímpios, arrogantes e soberbos. Quando nós estudamos o período que Isaías exerceu o seu profetismo em Jerusalém, é um tempo caracterizado por corrupções nos tribunais, na religião e entre os grandes proprietários de terra, como no conflito que ficou conhecido entre camponeses versus latifundiários. Justamente o momento em que o profeta Isaías compara Jerusalém com Sodoma. No entanto, nós vamos observar que em momento nenhum o profeta Isaías menciona que o motivo da condenação de Sodoma e Gomorra estava vinculado à questão da sexualidade, principalmente sexo entre pessoas do mesmo gênero. Entre o século VII e o século VI, nós temos o profeta Jeremias. Se nós lermos o capítulo 23, verso 14, melhor dizendo, do seu livro, nós vamos perceber que Jeremias é um profeta que viveu uma rica experiência de fronteira entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Portanto, Jeremias era um conhecedor das tradições que foram cultivadas entre esses dois povos, mas o seu profetismo foi exercido especificamente no reino de Judá, em Jerusalém. No entanto, para Jeremias, o pecado de Jerusalém, que se assemelha ao de Sodoma e Gomorra, foi o adultério, como no capítulo 23, versos 14. Ele fala de mentira e apoio aos perversos por parte dos profetas, mas em momento nenhum Jeremias fala que o motivo está vinculado com a sexualidade ou com a homossexualidade. A palavra adultério, no texto aqui de Jeremias, do verso 14, ela tem sentido de impureza ritual. Mais uma vez, ele não menciona o motivo sexual como vem sido compartilhado na história da interpretação desse texto. Depois nós vamos ter Ezequiel. Ezequiel é um profeta que exerceu sua vocação dentro do cativeiro babilônico, no século VI a.C. E sua formação era sacerdotal. Esse detalhe é muito importante ser mencionado. Além de uma habilidade argumentativa incrível que Ezequiel possuía, normalmente, quando ele pegava uma questão para ser discutida com seus interlocutores, como acontece no capítulo 18 do seu livro, ele chega a desenhar para o seu público o que ele quer explicar. O interessante é que Ezequiel era treinado nas leis de pureza e impureza, como mostra o capítulo 18 do livro que leva seu nome. E em seus oráculos ele menciona Sodoma e Gomorra e seus pecados com maior precisão. Observe bem, Ezequiel, capítulo 16, versos 46 e 50, e nos versículos 53 e 55, Sodoma e Gomorra é mencionado pelo profeta Ezequiel. Para Ezequiel, a iniquidade de Sodoma e Gomorra consistia na forma que devoravam o seu pão e na sua abundância de provisão, mas nunca compartilhava com os pobres. Ezequiel vai mencionar ainda a indiferença que eles viviam em sua vida, como usufruindo dos seus bens. Ele condena a ociosidade dos sodomitas, enquanto também não davam nenhum amparo aos pobres e aos indigentes, com a falta de hospitalidade. E o seu orgulho sempre enfatizado nesse texto de Ezequiel e em outras passagens também. O que chama a nossa atenção no texto de Ezequiel é que ele considera que Israel é mais corrupto do que a própria Sodoma e Gomorra, como nós podemos confirmar em Ezequiel capítulo 16, os versos 47 aos versos de número 50. O interessante é que alguns autores têm feito um malabarismo para fazer Ezequiel falar na sua menção sobre Sodoma a questão do sexo homossexual, inclusive colocando palavras na boca de Ezequiel, mas elas não estão lá. É um esforço que mostra como essas pessoas estão convencidas de que o motivo da destruição de Sodoma e Gomorra seria a questão de sexo entre pessoas do mesmo gênero. Bom, depois nós vamos ter, para além do Antigo Testamento, 4 passagens que são mencionadas nos Evangelhos. Nós temos Mateus capítulo 10, versos 13 ao 15, e depois Mateus 11, versos de número 23 ao 24, e Lucas 10, 12 e 17 e 29. Nelas, Jesus vai comparar a falta de hospitalidade,
a negação em ouvir a palavra de julgamento por parte dos seus concidadãos e anuncia que no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Mas observe bem, em momento algum Jesus associa o julgamento de Sodoma e Gomorra ao pecado sexual e muito menos ao sexo entre pessoas do mesmo gênero. Isto é importante de ser observado. Vamos ainda prestar atenção que do ponto de vista da sexualidade, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra trata-se de uma imoralidade antinatural associada à violação ao direito e à proteção ao hóspede. E antinatural, como mencionado em Judas no Novo Testamento, por ser aqueles hóspedes seres angelicais. É muito importante mencionar que na interpretação de Judas no Novo Testamento, o pecado dos moradores de Sodoma é porque eles correram atrás de carne estranha. Sim, carne estranha, que seriam a manifestação daqueles seres angelicais. Mas o pecado em Judas é mencionado como sendo pecado de fornicação. De igual modo, 2 Pedro, capítulo 2, versos 6 a 8, ele vai relacionar o pecado de Sodoma ao aspecto sexual, seguindo a mesma interpretação de Judas. Até parece que Pedro tem uma dependência de Judas para reproduzir a mesma narrativa. Ora, esses dois textos neotestamentários são os únicos que trabalham a questão sexual que possivelmente responde aos problemas no seu contexto. Mas, em momento nenhum, eles vão citar a questão de sexo entre pessoas do mesmo gênero como motivo da destruição. A lista de pecados desses vários textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, não são uniformes como nós vamos observar. Mas em nenhum deles podemos concluir que o motivo da destruição de Sodoma e Gomorra é por causa da transgressão de ordem sexual. Quanto mais da questão homossexual, podemos dizer. Posso concluir dizendo que Jeremias, Isaías, compararam Sodoma e Gomorra com Jerusalém dos seus dias por causa dos seus pecados com dimensão social. E aqui devo acrescentar as informações do profeta Ezequiel sobre Sodoma e Gomorra, sempre enfatizando o orgulho e a negligência com a hospitalidade, que é algo central nessas narrativas. Jesus, por exemplo, compara Sodoma aos seus contemporâneos quando não houve acolhimento e hospitalidade aos missionários e a mensagem de arrependimento proferido por eles. Considerando que por séculos pessoas homossexuais vêm sendo no Ocidente cristão, é importante enfatizar isso aqui, perseguidas como se fossem estrangeiras por não se identificar ou se enquadrar em uma terra cuja a normatividade é heterossexual e, unicamente, elas são vítimas da falta de acolhimento e hospitalidade da igreja e da sociedade. A igreja, inclusive, se tornou um lugar nocivo à comunidade LGBTQIA+. Você que pertence à comunidade LGBTIA+, quando não for recebido como você é, com toda a sua sexualidade, toma cuidado, o ambiente é tóxico para você. Não permita que a marca da diversidade afetivo-sexual, da criação do próprio Deus, em você seja apagada, castrada. Não há nada de errado com você. Em alguns momentos, homossexuais foram e são torturados até a morte por sua orientação sexual. Inclusive, o nosso país, o Brasil, é um dos países mais violentos contra a comunidade LGBTQIA+. E toda esta violência por causa que, no ambiente de recepção de um texto, há um equívoco de interpretação, há preconceitos. A minha pergunta é muito simples. Quem é Sodoma e Gomorra nessa história? Considerando a não hospitalidade e o não acolhimento e a violência a homossexuais. Ora, o crime de Sodoma e Gomorra, ele se repete sempre quando uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, se sente deslocada e não acolhida, faltando-lhe hospitalidade, faltando-lhe reciprocidade. Isto vem, ironicamente, acontecendo dentro da própria igreja, que se tornou uma grande Sodoma e Gomorra ao estimular violência contra as pessoas da comunidade LGBTQIA+,
quando reproduz-se discurso de ódio. Se fosse definir o pecado de Sodoma e Gomorra, faria da seguinte maneira: os sodomitas viviam e vivem a vida ordinária sem perceber a sacralidade das relações. Eram e são indiferentes às pessoas e suas fragilidades. Desprezam a sacralidade da hospitalidade e são orgulhosos. Eles não conhecem o que é sexo com consentimento. O sexo para os sodomitas é só uma expressão de poder, um instrumento de humilhação do outro, como vem sendo usado na história das guerras contra aqueles e aquelas que são vulneráveis pelas circunstâncias. Esta violência sexual vem acontecendo, inclusive, nas nossas grandes metrópoles, como vem sendo registrado estupros coletivos no Rio de Janeiro, com números alarmantes. Portanto, podemos dizer que sodomia pode ser caracterizado em dimensão sexual, com tudo aquilo que não flui naturalmente, mas apodera-se violentamente. Sodomia é toda relação que usa violência para com o outro. Dentro das articulações recentes sobre abuso, sodomia não precisa envolver genitalismo, mas apenas a violência contra a vontade do outro. A narrativa de Sodoma e Gomorra constitui-se um exemplo de julgamento com práticas de injustiça na sociedade, inclusive violação de corpos. Sodomia não é sexo homossexual, mas sobre relacionamentos que não promovem justiça por faltar reciprocidade e compatibilidade. A compatibilidade na esfera sexual não está vinculada ao encaixe do genitalismo e nem com a procriação, mas ao tesão que flui naturalmente da subjetividade de cada pessoa em relacionamentos que promovem justiça e têm o seu próprio encaixe. Sodomia pode ser ou pode acontecer na conjugalidade, em relacionamentos heterossexuais, quando o sexo não é consentido e o cônjuge é abusado ou estuprado de alguma forma. Eu espero que essa pequena reflexão possa contribuir para esse momento que nós estamos discutindo essa questão tão relevante para nós acolhermos pessoas da comunidade LGBTQIA+. Um abraço.